Fala galera, sejam bem-vindos ao Vida 360. Continuamos falando de ciclismo de pista. Hoje, sim, nosso último episódio falando de ciclismo de pista. Nosso último episódio de pista. Exato. Tem Né? muito mais por aí. E hoje a gente fala de 4 modalidades de largada em massa. O que é isso? Vários atletas na pista. Então, a gente fala de scratch race, tempo, corrida por pontos e eliminação. De galera. Todas essas tem um monte de atleta na pista. E tem mais uma, né? Que é a combinação. Que é a Omnium, que é a combinação dessas 4. Que aí um atleta é obrigado a fazer as 4 provas, né? Da mesma forma que acontece lá no atletismo, aqui também tem essa maluquice de um atleta cumprindo várias provas. Mas antes disso, quero pedir para você, por favor, deixa seu like, que ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal, compartilha com a galera e já vai deixando aquele comentário lá, dizendo se você tá gostando, não tá gostando, o que você tem de curiosidade, né, Pipo? Isso aí. Vamos nessa? Bora? Mais uma. Vai. Modalidade de largada em massa. Em massa. Galera, bagunça. Risco de tombo, né? Capote, Exato. bagunça. Então aqui no regulamento que me acompanha da UCI, todas elas deixam muito destacado que em caso de interrupção da prova... E aí são coisas diferentes que a gente vai ver hoje do que a gente viu nos outros episódios, tá? Tem algumas provas aqui que, quando interrompidas, elas não continuam de onde parou. Existe a em inglês é recorrida, né? É, restart. Exato, que eles chamam de Recomeça. rerun. Então você corre tudo de novo. Então é partir do zero. Começa-se uma outra prova, tá? Não é como acontece lá na Madison, né? Que tem voltas neutralizadas e tal. Claro que só acontece interrupção se os árbitros julgarem que é necessário, Uhum. né? Scratch. Vamos começar falando de scratch. Scratch. De uma forma mais simples. É uma corrida de bicicletas dentro do velódromo. Ou seja, um ciclismo de pista, de estrada dentro do É velódromo. uma corrida, exato, uma corrida de bike de pista. Com, para homens, 15 quilômetros e para mulheres, 10 quilômetros, tá? Uhum. Difícil de explicar? Não, muito fácil. Sai todo mundo que chega Larga primeiro. todo mundo, ficam alinhados, né, os atletas na largada. Ficam alinhados os atletas na linha interna da pista e atletas na linha externa. Uma volta neutralizada para se agrupar. Então, uma voltinha para todo mundo entrar em movimento. Largou, começou a contar os 15 quilômetros. Se você tomar uma volta do pelotão, você está eliminado. Aí você sai da prova, tá? Como não tem ponto, Mas se você fala de tomar uma volta do pelotão, 250 metros para trás. não, definir quem é o pelotão. Pelotão é tipo, vamos O maior número de atletas em conjunto. É o maior número de atletas. Isso. Não precisa ter todos os atletas. Não, se tiver um grupinho com 15, um grupinho com 8 e um outro grupo com 4, o pelotão é de 8. Certo. Se o 8 pegar o 4 pelas costas, os 4 são eliminados. O pelotão é o maior grupo. Nesse pique. Mas normalmente eliminam em provas mais... Por exemplo, Olimpíada, que às vezes entram atletas de nível realmente menor, elimina aí 1, 2, 3 atletas, acaba eliminando. Ou algum que tentou uma loucura, né? E nessa prova acontece. Se você der a volta e buscar o pelotão pelas costas, está na vantagem. Tá? Então, é uma corrida, realmente uma corrida de bicicleta. Só que são 15 Só que são 15 quilômetros. Não é... Cara, Exato. pensa, lembra de novo, a pista tem 250 metros. Então a gente está falando de 60 voltas, é isso? Né? Cada quilômetro 4 voltas, então vezes 4, né? Então a gente está falando de 60 voltas. É muito intenso. É bem legal. Vamos ver o que fala aqui de diferente. Então, aqui existem baterias qualificatórias, tá? Acontece que bateria qualificatória se o número de atletas possíveis naquela pista se exceder. Então, a pista de 250 metros, ela permite 20 atletas na pista. Se eu tiver 25 atletas, então vou fazer baterias eliminatórias, uma com 12 e uma com 13, para poder classificar os atletas. Se não tiver, se tiver... Se tiver só os 20, é fase Já final vai direto, pra vai paulada pro quebra-quebra, o ideal é que tenham números iguais nas duas eliminatórias. No mínimo de 2 atletas por bateria, claro, né? Senão não tem nem como rolar. Você contra você mesmo. Exato. E aí na fase eliminatória, Essa eu ganho.
o masculino tem Se eu- 7,5 km e o feminino 5, então é metade da Se eu distância. correr contra eu mesmo, eu ganho. Então a Ou eu corrida... perco sempre, né? Isso, a corrida ela começa... Tem sempre uma volta neutralizada. Essa não larga do partidor, né? Essa larga Não, larga todo mundo apoiado pela... apoiado. Todo mundo apoiado. Se um atleta tomar a volta, ele tá fora da prova. E as posições finais, elas são feitas com sprint, levando em consideração as voltas que você ganhou em cima do pelotão, tá? Então isso é importante. Você ganha pontos, né? Quando você ganha, você dá a volta. Você ganha Não, aqui tempo. não tem ponto. Aqui você ganhou, você tá na frente. Ah, tá. Se você pegou o pelotão pelas costas, você tá uma volta na frente, entendeu? Então, você já tá na frente. Você já tá na frente. É muito simples. Chegou primeiro, ganhou. Chegou primeiro, ganhou. É uma corrida, entendeu? Chegou primeiro, ganhou. Ah, pegou pelas costas. Eu não lembro. O problema de pegar pelas costas é quem foi pego pelas costas. Porque quem pegou pelas costas, a vantagem é que ele tá correndo mais que a galera. Ele vai chegar primeiro do Não, mesmo se jeito. você foi pego pelas costas, tá fora. Então, Tá isso é eliminado, ruim, né? Eu vou só tirar uma dúvida rapidinho aqui. Aí aqui fala, ó. Se parar por qualquer motivo, os comissários vão determinar o tempo da interrupção e se ela vai ser restartada na mesma sessão. Mesma sessão período da manhã ou se ela vai pra tarde, se ela muda. Depende muito do... É o que eu falo, depende muito do programa. Ah, aconteceu um problema no quilômetro 12 e teve que interromper a prova. De repente, você tá no começo da prova, eles vazam de novo, depois já tava no final. Exato, está no final, já tem 15, 20 minutos, atrapalha o programa. Não é nem só isso, o cara já tá esgoelado. Ele vai... Não, mas é mais atrapalhar o programa. Porque às vezes, como uma prova que, não, é o que eu falei, parece muito longa, mas não é, ela é intensa. Então tem muito disso do bom senso, né? Às vezes, essa prova era a primeira do programa, ela pode voltar pro final do programa no mesmo dia? Às vezes pode, porque é um programa de 4, 5 horas, né? Então, mas isso tudo é analisado pra lá. Os atletas nunca opinam em relação a isso? Tipo, vocês querem que faça agora ou quer que faz depois? É sempre o juiz que define arbitrariamente. Não, depende muito do programa do campeonato. Não é o juiz, são os comissários. Aí não é nem juiz, tá? O que eles sugerem aqui é que se tiver faltando 15 voltas para terminar, que termine a prova. Se tiver faltando menos de 10 voltas para terminar, que contem 10 voltas. Então, deu um acidente grande faltando 4 voltas. Vamos fazer 10. Entendeu? Então é a sugestão que eles dão. Claro. Aumenta um pouquinho de volta, faz as 10 e mata o rolê já. Isso, então assim, ó, se tiver um acidente, se tiver uma interrupção faltando 4 voltas, vai ser reiniciada a prova com 10 voltas faltando. Entendeu? Não vai começar do zero de novo. Né? Não, e também não vai começar só com as 4 voltas, tá? Os atletas vão começar sempre num grupo. Só vai ser diferente disso se algum atleta tiver mais de metade da volta na frente, né? Aí ele pode ser que ele comece também com essa vantagem de meia volta à frente. Se não for possível continuar a prova na mesma sessão, ela tem que ser refeita, tá? Então, se eventualmente acontecer algum acidente, alguma coisa mais grave, a prova ela é parte do zero. A bike é a mesma, guidão para baixo. Isso, mesma bike que usa lá no sprint, relação de marcha você escolhe, eles vão usar uma relação de marcha não tão pesada, pelo fato de ser uma prova mais longa, né? Vamos para a próxima. Depois a gente vai voltar a falar um pouquinho dela quando ela fizer parte do programa da Omni. Tem uma diferença pequena, porque aí ela vale pontos, né? E tem uma mudança na distância. Opa, A gente vai falar agora da... vamos ver para qual que eu vou aqui. Deixei na sequência. Vamos falar da prova. Vou deixar essa aqui por último, que é uma das mais legais para a gente poder falar. Falar de tempo? Vou ver aqui, acho que agora é tempo. Aqui fala de Omni. Deixa eu ver. Falar de pontos. Depois a gente fala de é a tempo. última, né? Era a última. Não, pontos a gente a eliminação vou deixar por último. Tá? A Omnium é a última. Aqui, ó. Opa. Você falou qual? Tempo? Tempo. A de tempo, ela é tempo mesmo. Deixa eu achar ela aqui. Ela tá aqui. Aqui é a Omnium. Vamos falar da corrida por pontos, tá? Vai fazendo um vai e volta. Corrida por pontos. Vamos lá. Se ela é por pontos, o nome já diz. Ela tem que fazer pontos. Tem que fazer pontos. Como que eu faço pontos? Dentro da prova, tá? Que vamos falar de evento nível campeonato mundial, olímpico, pista de 250 metros que a gente tomou como padrão, 30 quilômetros de distância, ou seja, 120 voltas,
tá? Com 12 sprints. Ou seja, vai ter 12... A cada 10 voltas tem uma chegada. Certo? Uhum. E com 20 neguinhos na pista. Com vários atletas na pista, depende um pouco, né? É. Nem sempre são 20. Pode ser que tenha 18, pode ser que tenha 20, pode ser que tenha 25. Depende um Pode ter 25 numa vez? Pode, depende. Isso que eu falei, cada comprimento de pista atende um número limite, número máximo de É por atletas. comprimento de pista. Porque a pista de 333 aceita mais atletas que a de 250, né? Entendi. Então pode ser que ela tenha essa mudança. É difícil ver mais que 25 atletas na pista. É difícil. É porque fica difícil controlar, né? É bastante atleta, tá? Mas, cara, um número com 25 é bastante, é considerável. A gente vê bastante atleta na pista, sim. Então vamos lá. A cada 10 voltas, a gente vai ter um sprint. E esses sprints, eles são pontuáveis, né? Vou só passar aqui como é que é essa forma de pontuação, para o pessoal entender. Isso tudo é individual. Individual. Tudo individual. Cada um por si, Deus que ajude todo mundo. Isso. Então, ó, vamos pegar aqui. Ele vai fazendo as explicações aqui. Então, aqui a gente já fez a conta. No velódromo de 250, como são 120 voltas e a cada 12 voltas tem um sprint, a cada 10 voltas tem uma chegada. E a pontuação dessa chegada é: primeiro atleta 5 pontos, segundo 3 pontos, terceiro 2 pontos. E a última, o sprint final, pontos dobrados. Aí é 10, 6, 4, e o quarto colocado tem também direito a pontos, que leva 2. Uhum. Deu uma volta em cima. Deu uma volta em cima, ganha 20 pontos, tomou a volta, perde 20 pontos. Não é eliminado. Não é eliminado. Quem ganha? Ganha quem tiver a maior somatória de pontos ao final da prova. Dos 12 então, sprints. não é quem fizer o último sprint na frente. Uhum. Tá? Muitas vezes tem estratégias de alguns atletas que pontuam nos primeiros 3 ou 4 sprints, depois não pontuam e tentam dar uma volta. E aí, uma volta são 4 sprints. Né? Equivalem a 4 sprints. Equivale a 4 vitórias em sprints, que é muito difícil. Então, às vezes ele pontua nos primeiras 15, 20 voltas, nas primeiras 30 voltas, ele fez 3, pontuou, descansa ali 1, 2 sprints e tenta a volta. Né? E tem uma galera que já sai moendo pra tentar ganhar a volta logo de cara, que é difícil, porque é todo mudo bem, né? Todo mundo descansado. Todo mundo zerado, né? Então, aqui não tem muito segredo, não. E aí fala que o atleta que é o ganhador é quem tiver maior pontuação no final da prova. Então, não tem muito... Uma pergunta. Não tem muito segredo. Eu sei que isso deve ser difícil acontecer, mas uma curiosidade. Tô lá eu pedalando, tomei uma volta. O cara passou por mim. Você passou lá e me deu uma volta em cima de mim. Sim. Perdi 20, você ganhou 20. Deu... Não, você eu só perdi 20, foi o pelotão. Não é quem toma a volta perde 20 Isso. e quem passou ganha 20? Só se eu passar sozinho o pelotão. Ah, tá. Mas enfim, eu tomei a volta. Perdeu 20 pontos. Perdi 20 pontos. Se você der a volta, você ganha 20 pontos. Recupero. Recupera. É difícil acontecer, eu recuperar. Às vezes acontece. Acontece, tá? Acontece. O que acontece é mais ao contrário. É o cara que às vezes no começo consegue dar a volta e no final ele toma a volta. Toma a volta. Mas acontece sim, nos duas situações. Tá, legal. Acontece. Tá? Lembrando que o que determina se você deu a volta ou não é o pelotão. Não pode esquecer disso. Muitas vezes o atleta sozinho sai, ele passa um atleta sozinho, não valeu nada. Ele tem que passar o pelotão Tem que inteiro. passar o pelotão. Às vezes ele chega no pelotão. Falta um ciclista, ele... Às vezes ele chegou no pelotão, o pelotão viu que ele chegou, o pelotão dá aquela segurada, aquele cara que tava pra trás encosta. Então aquele cara não perdeu ponto. Né? Porque fica uma briga de gato e rato. Se o cara conseguiu chegar, o pelotão às vezes dá uma segurada no ritmo, de trás consegue encostar. Né? Então é comum acontecer esses 20 pontos, essa bagunça de tomou, perdeu, ganhou. Ah, tá, achei que fosse mais incomum. Ou, tô 20 pontos atrás. Tá bom, você saiu, o pelotão nem vai atrás. Você tá 20 pontos atrás. Eu deixo você dar a volta. Nem vou me preocupar. Acontece. Tem que ter bastante consciência da corrida, né? O cara tem que estar muito atento. Porque, Muito cara, atento. você falou, de repente são 25 ciclistas lá, eu tenho que saber que um daqueles caras... Cara, é o trampo dos caras, né, meu? Isso. O cara tá uma volta atrás de mim, e outra- passou, deixa o cara. Então, e um fala pro outro, né? Eu falo, deixa que esse aí já tomou uma volta. Você fala, puta, beleza, então não vamos acelerar. Eu tenho essa... Os Existe caras essa trocam comunicação, ideia. existe essa comunicação de ciclismo, né? É uma coisa que a gente não falou em nenhum episódio, né, cara? Sobre a comunicação entre os ciclistas, né? Nas Porque a gente não provas. chegou na estrada ainda, né? A estrada que acontece mais. Então, de estrada acontece bastante. Inclusive, é a única dessas que a gente tá falando que permite rádio, né? Eles vão com rádio. Mas entre os próprios ciclistas na Também, pista, na pista tem uma comunicação. qual outra modalidade? Tipo, todas a gente pode ter Ah, comunicação. mountain bike tem também. Às vezes tem, né? Às vezes tem.
Às vezes fala, às vezes normalmente rola umas treta, inclusive. Mas tem. Provas maratona de mountain bike, rola conversa porque rola pelotão, então tem sim. Cuidado com aquilo ali, eu já vi aquilo ali acontecendo, aquilo ali fica esperto. Não, muito mais de estratégia mesmo. Né? Muito mais de Fica comigo estratégia. aqui, depois a gente se revê. Vamos buscar, negociar, sei lá, escapou em 3, e aí, vamos revezar, não vamos, vai pro quebra-quebra, o que quer fazer, né? Até negociar a estratégia mesmo. Às vezes tem um cara escapado, e aí, vamos tentar buscar, não vamos ficar aqui e brigar pelo segundo, rola umas conversas no meio sim. Ah, legal. Vamos para mais uma? Prova de tempo? De tempo. Lembrando que todas essas provas que a gente está falando, as largadas, uma fila embaixo, uma fila em cima, faz uma volta neutralizada e começa. Só com a bota. Tá? Prova por tempo, para homens, 10 quilômetros. Aqui é um pouco diferente, né? Porque você fala assim, pô, mas como é que é uma prova por tempo e a gente também tem pontuação, tem essas coisas todas? É só para mudar o formato. Então é uma prova mais curta, ela tem 10 quilômetros, não 15, e ela tem toda a volta. Ela vale um ponto pra quem passa primeiro. Na verdade, assim, ó. A cada 4 voltas tem um sprint, tá? Então, assim, a cada 1 quilômetro tem sprint. Vamos lá. Como é que eu quero tentar explicar de uma forma... Achar a pontuação aqui para passar de uma forma mais fácil pra galera entender. Porque tem um tempo, você tem um tempo pra vai Não, na valer verdade ponto, não, né? ó. Eu tô pensando a melhor forma de explicar. Cara, é assim, ó. Vou ler igual tá aqui, que eu acho que é o jeito mais fácil. Então, largou a prova para 10 quilômetros. O primeiro quilômetro, essa é a forma mais fácil. O primeiro quilômetro, ele não vale nada, tá? Passou o primeiro quilômetro, toda volta vale ponto. Um ponto. Toda volta vale um ponto, Pra quem chegar, tá? pra quem passar primeiro o sprint. Isso. Então, a cada volta tem uma chegada. Então, são 4 voltas de início Que são. para se posicionar. Largou daquele jeito, então aqui não tem volta neutralizada, por quê? Porque tem 4 voltas para começar a valer alguma coisa. Então, larga uma fila em cima e embaixo, juntou 4 voltas. Passou as 4 voltas, toda volta vale um ponto. Então, a gente está falando de uma prova que tem 40 voltas. Tira 4, 36 voltas valem pontos, tá? E aí sim, além de cada volta valer ponto, ainda tem os 20 pontos para quem dá a volta no pelotão, ou perde 20 pontos para quem toma a volta do pelotão. Então você imagina que o cara que sai, ele vai fazer algumas voltas na frente, ou seja, já garante alguns pontinhos e ainda pode garantir os 20. Ou seja, ela chama tempo só porque Ela chama tempo só porque o negócio é insano, porque existe uma pontuação a cada volta, né? Então a gente tá falando de 36 pontos, né? São 36 voltas pontuadas, mais a chance do ponto. Então o cara tá lá, fez ponto pra caramba, puta, tem 12 pontos. O cara que não tinha ponto nenhum deu uma volta, tá no jogo. Você entendeu como nessa prova o grande lance é dar a volta? Que vale muito pouco ponto. Porque você imagina, se você tem pensar que se o cara conseguisse fazer todas as voltas em primeiro lugar, ele São ia fazer 36 36 pontos. Se ele der uma volta na galera, já ganha 20. Ganha 20. Então você entendeu como nessa prova a importância, diferente da por pontos, a importância dessa prova é a volta? Então o ritmo dessa prova é muito alucinante. Então, cara, quanto mais rápido. Aí talvez o tempo. O pelotão rápido é importante para que não deixe a galera dar a volta. Você entendeu? Porque aqui o grande lance é dar a volta. O grande lance é esse. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é um grupinho conseguir dar a volta no pelotão e já matar. E falar, agora a disputa tá entre a gente. E aí fica uma jogada louca, porque a disputa tá entre a gente, mas os outros estão bagunçando nessa disputa. Porque a briga é um ponto por volta. Então é um negócio meio maluco. É uma dinâmica diferente essa prova aqui. É legal de assistir exatamente por isso. Porque a grande diferença... Então, mas se eu pensar assim, aqui já vou eu complicando o teu rolê. Eu dei uma volta em cima de... Vamos pensar que eu sou um ciclista e você é o pelotão. Eu dei uma volta em cima de você. Se eu conseguir ficar na frente, se você não me passar de volta, porque se você passar de volta eu perco aqueles 20 pontos, correto? A gente iguala. É isso, você perde os 20 pontos. Então, se eu ficar na tua frente, acabou. Todas as provas que eu passar, eu vou passar na tua frente. Eu vou fazer os 20 pontos, mas... Não. Aqui vai pra regra... Do sprint... Pra regra de prova de pontos, não pra prova de scratch. Tá? Aqui vai a prova de pontos. Eu tô no pelotão de novo.
O pelotão, tô no pelotão, já ganhei meus 20 pontos. Agora eu tô no pelotão de novo. Não tô uma volta à frente. Entendeu? Tô disputando sprint de novo. É o zero, como se eu tivesse zerado. O seu bônus de ter dado a volta não é igual no Scratch, que o bônus é você estar uma volta à frente. Seu bônus é 20 pontos. Mas eu vou dar mais, Você voltou então, pro jogo. eu vou dar uma volta a mais com a galera, provavelmente. Isso, exato. No que final você do teve um rolê- bônus. Você deu uma volta a mais que te rendeu 20 pontos. Que numa prova dessa é muito. Cara, isso é muito louco, Isso né? é legal. É legal Então, isso. se eu der 2 voltas em você, se eu for o ninja do rolê, der 2 voltas, eu vou dar... matou. Pô, aí você matou a Mas eu vou prova. dar 2 voltas na frente de todo mundo, mais que todo mundo. Exato. Exato. Porque a contagem Eu vou de andar voltas... 500 metros a mais com a galera. a contagem de voltas é do pelotão. Exato. Não é do indivíduo, Não é do pelotão. indivíduo, é do pelotão. Ó, isso é uma informação importante. É. Então é um bônus você ganhar essa volta, né? Por isso você ganha os 20 pontos. Então são 30 voltas que você falou, né? São 30 voltas. 30 voltas do pelotão. 30 voltas do grupo principal. Se for um ciclista desgarrado que der 40 voltas, azar dele, deu 10 voltas a mais. É impossível, mas eu tô... uma ou duas no máximo. Pra ilustrar o É. rolê. Isso é uma coisa que nem aparece aqui. Eu precisaria perguntar pra alguém que fosse mais específico pra tirar essa dúvida, tá? Porque quando o atleta tá na frente, como o dele conta o sprint, é a volta dele que tá contando. Quando ele agrupa, o pelotão passa a contar a volta dele, eu acho. Acho que muda a volta. Muda. Ele tira uma volta da galera. Ele faz o pelotão dar uma volta a menos. Acho que é isso, tá? Porque acho que faria mais sentido, né? É ele que manda na distância, é isso mesmo. Então ele agrupa, ganha os 20 pontos e tá todo mundo na mesma volta de novo. Da volta dele. Na volta dele. Ou seja, vai continuar tendo 30 voltas do qualquer Continuar jeito. tendo 30 voltas. Fica isso. difícil Não pode aumentar o controlar, número de né? voltas, exato. Não tem por que aumentar o número de voltas. É exatamente isso, tá? Você tem o bônus e tá todo mundo na mesma volta. Você zera a galera, Você né? zera a galera. É isso. E aí você der mais uma volta de novo, você tira mais uma volta da galera. É isso. Isso. Então vai, a galera, você deu as 30 voltas, a galera deu 28. É. Só que você tá com 40 pontos, tchau. Você pode dar, se vocês quiserem, pode ver Já atrás. era. Já era. Esquece, É, né? já acabou a prova. Vamos pra prova. Eu acho que pra mim é uma das mais legais, tá? Prova de eliminação. Eliminação. O que é a prova de eliminação? O nome já diz, né? Atletas serão eliminados. Essa é a única prova que você vai ver os atletas com um dispositivo no guidão. Que é aquele que acende a luzinha pro cara vazar do rolê. Exato. Que, quando ele for eliminado, eu vou explicar como mas acontece. a gente teve uma prova de eliminação individual. A gente já falou dela, não falou de individual? Ou de por equipe? Não, a gente falou só na apresentação. Vamos só na apresentação? Eu lembro de a gente ter falado dessa luzinha aí. É, a gente não falou de... Bom, enfim. A gente falou só na apresentação da Bom, pista. você né? falou, assiste de É. novo. Não, é a única prova que tem esse... Vamos lá, mesma coisa, né? Então, a organização vai determinar qual que é o número máximo de atletas. Se achar que é Mas necessário... sempre uma galera. Se achar que é necessário 2 baterias, então 2 baterias, pelo menos 2 atletas por bateria, óbvio, né? Depois que largadas naquelas linhas, em cima e embaixo, Tem a prova... uma quantidade de voltas até alinhar todo mundo, deve ter. Essa tem uma volta neutralizada, né? Porque essa tem uma dinâmica de eliminação. Então, montou um grupo compacto, velocidade moderada, largou a prova. Largou a prova, a cada 2 voltas tem sprint. Quanto tempo de prova? Até eliminar o último atleta, depende de quantos atletas É, tiverem. é o Até resta sobrar um, um, é o é o resta resta um. um. Exato, é o resta um. Ou seja, Então, aqui pode durar um tempão. Como é que isso aí. vamos lá, então a gente está falando de velódromo de 250 metros, né? Então a gente tem 250 metros. Então a cada 2 voltas, então a cada 500 metros tem um sprint. Então vamos por assim. Largou a prova, volta neutralizada. Passamos uma volta, abriu o sprint, todo mundo acelera, passamos a linha de chegada, o último atleta vai acender a luz vermelha no painel e o narrador de arena, um árbitro vai falar. Tal país eliminado. Esse atleta vai descer para fazer a desaceleração na parte interna, fora da pista. Uma voltinha, ou seja, eliminou uma volta, acelera de novo para eliminar de novo. Quantas voltas? Depende. 15 atletas, tem que eliminar 14, então 28 voltas. 16 atletas, tem que eliminar 15, então 30 Então, voltas. na verdade, não é infinita essa quantidade de voltas. Não. A quantidade de voltas é o dobro da quantidade de atletas que tiver. Mais na ou pista. menos, né? Porque como tem que restar um, né? Então é... Mas teve uma volta. Então, uma volta neutralizada, né? Então não é o dobro da quantidade de atletas. É o número de voltas, como tem variação de distância, mas é assim, ó. Não tem número de voltas exato. É até sobrar um, seguindo a regra. Então, uma volta neutralizada, a cada 2 voltas um sprint, até sobrar um único atleta. Essa prova é muito intensa, porque são feitos vários sprints mesmo.
E aqui tem uma questão estratégica de espalhar no pelotão. Muitas vezes você é eliminado porque você ficou encaixotado, que a gente chama. Ou seja, você ficou preso. Ciclista do teu lado, ciclista à sua frente, e você não tinha espaço para onde ir. Uma coisa interessante na prova de eliminação, tá? Como passa um bolo, e a gente sabe que pista não é por sensor, é por fotocélula, o atleta eliminado é a roda traseira. A última roda traseira a passar na linha de chegada, porque eu não consigo ver a dianteira pela imagem. Elas estão emboladas. Então, qual que eu consigo ver? A última. Então, a última roda que passar na foto é eliminada. Então, acontece sim, tá? Acontece de um atleta ser ultrapassado na distância da bike. Você olha os quadros, você vem no quadro a quadro olhando, antes da linha de chegada, uma bike, tá, a roda traseira tá aqui, e quando chega na linha, ele passou a roda traseira do outro que tá por último. Nem entre a roda da frente do cara passar e a roda de trás do outro. Não, porque às vezes eles estão... Um tá mais rápido que o outro, mas tá uma diferença de 20 centímetros quando a roda da frente 15 centímetros quando a da frente passa, mas quando a de trás passa, eu consegui avançar. Então essa é a única prova que é a roda de trás que é medida. Faz total sentido, né? A única que eu enxergo pela imagem. É a prova que eu mais gosto de assistir no velódromo, tá? Dessas largadas em massa é a eliminação. Exatamente por causa dessa bagunça e do cara ter o nominho lá. Cantar o país, né? Canta o país dele, tá eliminado. Argentina, vaza. Normalmente, tá? Nesse tipo de prova, em campeonatos mundiais, em eventos grandes, e você defende o país, é um atleta por país, tá? Um atleta só por país. Em Copa do Mundo e tal, aí aceita-se mais, tá? Mas... Aí o cara deve cantar o nome do atleta, não do país. Ou... Aí canta o nome do atleta. Número. Canta o número. Atleta 18, tá eliminado, tá? E é claro que em campeonatos menores não vai ter a luz piscando, vai só alguém cantar, né? Ou mostrar a plaquinha, como se tem uma volta, né? Aí ele mostra a placa de quem tá eliminado, ele vai mostrar a plaquinha com um número. E aí você tá fora. E a bike também, guidão pra baixo. Mesmo aqui todas as coisas, todas no perfil ciclismo, né? Perfil sprint, então guidão pra baixo. E, cara, todas essas aqui, apesar de ter... Elas são um pouco parecidas em algum ponto, né? Você vê que tem variação de ponto de uma pra lá, uma pra cá, é detalhe. Uma, quando dá a volta, não vale nada, porque ela é realmente uma corrida. Mas são pequenas variações que montam essa divisão de provas. E aqui é uma prova que a gente teve uma mudança, tá? A Omnium, ela era uma prova muito... a Omnium, pra quem não... Só para o pessoal ficar inteirado aí, Omnium é um nome difícil de dizer, mas ela é a prova combinada. A junção dessas 4 provas. Então ela junta as 4 provas. Ela tem scratch, tempo, eliminação e pontos, sempre a última dentro da Omnium. Ou seja, o cara já participou dessas 4 separadamente, e aí... Não. São campeonatos distintos. Ele não participa separadamente. Não. Essas provas existem separadamente. Existe, mas não é o mesmo atleta que participa delas de forma separada que vai participar da Omnium. Ah, tá. Tá? É um pouco distinto. Porque o cara vai ter que fazer as 4 provas. Isso. É como no atletismo, é como no decathlon. Mais ou menos isso. Por quê? Porque o programa da Omnium são 2 provas num dia, 2 no outro. E às vezes ela bate com alguma prova. Então o cara não faz a prova no mesmo dia. Ele não vai fazer 2 scratch, por exemplo. Por exemplo, o Du se inscreveu para participar da Omnium, ele vai ter que correr as 4 provas. Obrigatoriamente tem que correr as 4 provas. E ele pode correr, se ele quiser ir numa outra prova, numa outra etapa que não vai ter Omnium e quiser correr scratch, sprint, ele faz o que ele quiser. Pequenas mudanças, tá? Que acontecem nas distâncias. Então, o programa começa com a corrida de scratch, 10 km para homens, 7,5 para mulheres. Ao invés de 15 e 10. É isso. Segunda prova por tempo, né? A prova Tempo Race, que é 10 km para homem e 7,5 para mulheres, tá? Aí aqui acabou o primeiro dia. E a pontuação é não, olha lá, isso que mudou, ó. Um dia. Mudou pra Por isso que eu falei, porque antes eram 7 modalidades e eram 2 dias. Antes eles faziam sprint, perseguição individual, era uma loucura. Agora é um dia só. Então por isso que o cara não tem condição de fazer outra prova, né? Faz 4 em um dia só. Então, ó, agora todas elas acontecem. Isso foi uma mudança que aconteceu. Tem até o artigo aqui que fez essa mudança. E aí tem um número também tem um número de atletas máximos determinados. Scratch, tempo. O que muda na Scratch? Que essa Scratch aqui, lá, a Scratch tem um ganhador. Essas provas todas... São por pontos, né? Ela vai ter pontuação. Elas têm que acumular pontos, né? E a gente vai explicar. Então, a prova por tempo, 10 para homem, 7,5 para mulher. Eliminação, depende do número de atletas.
E a prova por pontos, ela é 25 km para homem e 20 para mulher. Não é mais 30, igual a gente viu lá para homens. Vamos lá, as pequenas mudanças que acontecem. As provas têm que pontuar, certo? Então, o resultado geral da Omnium, ele vai acumular a pontuação das 3 provas anteriores, que eles vão carregar esses pontos para a prova por pontos. Então, você tem Scratch, tem a tempo e eliminação. Quem ganha cada evento leva 40 pontos. Segundo colocado, 38 pontos. Terceiro colocado, 36 pontos. E assim por diante, até o 21º colocado, que leva um único ponto. Tá? Então essa aqui é a ponta. Vai reduzindo 2 em 2. Quando chegar no último, leva 1. Tá? Então você acumula pontos a cada O prova. formato de ganhar a prova é tudo mesmo como eu estava... É o mesmo padrão da prova, da modalidade, tá? Daquele formato da prova. A diferença é que quem ganha sempre vai ter. Ah, mas e a prova por pontos? A prova por pontos, a prova por pontos é a última. Então, e a prova por eliminação? Você foi o último a ser eliminado? Foi o segundo colocado? Você somou 38 pontos. Ah, e na Scratch, mesma coisa. Fui terceiro na Scratch, 36 pontos. Mas como é que acontece a Scratch? No formato corrida. Como é que acontece a prova por tempo? A tempo ela não tem aquelas somatórias de pontos a cada volta? Não importa, aquilo ali some. Quem ganhou os pontos da prova, quem ganhou os pontos da tempo, esquece aqueles pontos da tempo. Quem ganhou a prova, mas eu ganhei a prova com 22 pontos. Você vai ganhar 40 pontos. Você ganhou a prova. Porque na Omnium tem a pontuação. Não importa o como você fez pra ganhar, o que importa é a sua posição na... A posição, exato. Ganhei. Então acabou, aí você carrega esses pontos pra prova por pontos. Aí a prova por pontos, sim, ela segue o padrão de pontos. Ou seja, já entra na prova Você já entra na prova com pontos, alguns pontos, e aí cada sprint vai valer 5, 3 e 1, né? Depois no final, e o último 10, vale 10, 6, 2, 4 e 2. E perdeu volta 20 pontos. Então, assim, o que define é a prova por pontos. Mas é muito bom carregar pontos para essa prova, né? É que de repente o cara é muito bom nas outras, se chegou em primeiro nas outras, ele não precisa necessariamente estar em... Se o cara se o cara for muito bom na prova de pontos, ele levar 40 pontos, 40 não, vamos falar que ele chegou lá com 65 pontos, ele é um cara para brigar, tá? Normalmente, um número legal para chegar, que a gente vê os caras chegar, 80 pontos. É perto de 75, 80 pontos. Mas acontece de bagunçar bastante. O cara chega lá, dá 2 voltas em cima da galera. O cara chega lá, dá uma volta, esse cara tinha 55 pontos, ele já tá com 75. E, cara, é muito uma incógnita. A Omnium é legal porque existe o desgaste, né, do dia. E a gente sabe que nem todo dia a gente tá igual. Né? E às vezes o Du chegou lá na Scratch, tava super bem, bateu, ganhou a prova, 40 pontos, beleza. Putz, aí chega na eliminação, é o primeiro eliminado. 1 ponto. Ferrou. Mas não conseguiu assim na primeira Não volta. foi. Porque, cara, você tem que Na pensar... primeira volta foi super... Na primeira prova foi super bem, na segunda pontou bem. O cara não tá no melhor dele de dar o sprint de largada, mas ele seria bom se ele ficasse mais 10 voltas lá, ele ia chegar bem. Só que, cara, na segunda volta já rolou a eliminação. Já eliminou, dançou, 1 ponto só. Então, você não entendeu? tinha tempo nem de engatar a minha quinta já... Você entendeu como é complicada essa prova? Essa prova de eliminação é legal por causa disso, cara. O cara que não for... O cara tem que ser, tipo, muito bom de sprint de largada, porque senão já vai... Não dá tempo nem do cara aquecer, já ficou pra trás, né? Cara, é que a loucura, é que esses caras ficam no rolo, né? Ali na parte interna. Então, aquecido eles estão. É muito mais característica. Puta, me posicionei mal. Achei que não fosse ser tão intenso assim e foi. Pra quem não sabe, só um parênteses aqui, pra quem não sabe o que é um rolo que ele acabou de falar, a gente não falou isso em nenhuma prova, né? Rolo é um equipamento de treino que você, ou tem uma bike, como parece uma... Ele simularia, ou a bike ergométrica simularia... Não, na verdade, você né, encaixa sua bike lá e fica pedalando Na nela. verdade, esse é um rolo solto que eles usam, né? São 3 rolos ligados por uma cinta. Você põe a bike, a roda da frente fica apoiada num rolo, a de trás em 2, e você pedala com a bike solta. Você põe sua bike lá e pedala. A gente vai colocar uma foto aqui, ó. Vou mostrar uma foto de um atleta com a bike de pista no rolo. Só pra você entender. Então ele já sai pra bem aquecido. Ele tá quente, é muito mais de característica, é muito mais de estratégia mesmo. E cada prova é de um jeito. Tem prova de eliminação que larga mais suave, tem prova que já sai mais forte. Depende muito da característica dos atletas, da condição do dia, principalmente dentro da Omnium, né? Às vezes, eu sei que o Edu é um cara forte, eu vejo que ele não tá muito bem aqui, eu vou tentar matar ele em alguma, né? Principalmente de eliminação, que é a principal. Porque as outras, como são provas mais longas, tem chance de reviravolta, né? A eliminação não. Mas não consegui eliminar o Edu em primeiro, eliminei ele em quarto. Cara, levou nada de ponto. Nada, levou pouquíssimo ponto. Você imagina? Levar 5, 6 pontos?
CC é isso, é 18º numa prova. É muito lá pra trás. Coisa que não aconteceria com você numa tempo, por exemplo. Uhum. Você, numa pior das condições, chegaria em 10º. Então, assim, a eliminação ela é muito importante. Ela pode não fazer você ganhar a Omni, mas ela faz você perder. Você entendeu como? Entendi. Perfeito. Numa dessas, você perde 30 pontos pro cara que é referência. Aí você dançou. Então, por isso que a eliminação ela é a terceira prova, é estratégica. Cara, deve rolar, né? Óbvio que deve rolar uns bastidores. Ele fala, cara, vamos fazer um grupinho aqui, vamos tirar esse cara aqui, porque ele vai quebrar nós e já vamos deixar ele pra fora aqui de cara. Porque a galera fecha o cara ali, cara, ele vai ser o primeiro a ser eliminado. Na eliminação dá pra fazer um rolê assim, não dá? Mas é difícil. A galera tem que estar muito coisa. Se fosse de equipe, sim, né? É meio cada um por si, né? Não é muito assim. Se fosse uma prova de equipe, aí você programa tudo, aí o cara no sorteio saiu pra sair lá na frente. Errou a sua estratégia, ele já vai sair moendo, você não vai conseguir encaixotar esse cara. A de tempo é por sorteio, não é? Não, porque tem aquela fila de largadas, né? A fila de largada é por sorteio, você não é aleatório. Depois da primeira prova ela é por classificação, né? Então você... Por mais que seja aleatório, né? O aleatório pode jogar você lá atrás e o cara na frente, então tem essa bagunça toda. Não dá pra organizar tanto. Não dá pra manipular tanto o resultado. Mas é isso, cara. Com a Omni a gente encerra nosso programa de pista. De pista. Eu acho que pra você teve muita novidade, né? Inclusive, acho que você chegou a assistir alguma coisa. Sim. E é sensacional, né? Eu já tinha visto algumas coisas, mas assim, aquele olhar de curioso sem entender o que tá acontecendo. Você entende agora porque eu falo que a pista ela é o atletismo da bike? As provas de pista que a gente fez aqui, não lembra muito? Você tá perfeito, é um monte de modalidade, um monte de chegada. Exato. E hoje tem, né, pra quem quiser acompanhar lá no YouTube, tem a Champions League de pista. Então é Track Champions League, TCL. Se você procurar TCL Cycling, alguma coisa assim, cara, põe no Google, você vai achar o Instagram deles, vai achar no YouTube, tem os vídeos, as etapas, que é mais ou menos isso, exatamente o formato da Diamond League levado pro ciclismo de pista. É exatamente isso. A gente encerra aqui, a gente não encerra o ciclismo, encerra nosso programa de pista. Se você gostou, peço para você deixar o like, compartilhar com seus amigos se você acha que pode se interessar por pista. Lembrando que, apesar de ser uma modalidade pequena, a gente tem no Brasil, tá? Existem velódromos perdidos por aí. Se inscreve no canal, ativa a notificação, porque a gente continua falando de ciclismo, tem muita coisa para falar ainda. É uma modalidade bem extensa e bem ampla. O que ficou faltando? Deixar seu comentário, né? Deixa seu comentário. E, de novo, curte, ajuda bastante a gente. Curte e se inscreve no canal, isso é importantíssimo pra gente. Falou? Continua aí que tem mais. Valeu. Obrigado, valeu.